Boa noite, irmãos. Pedimos perdão pelo atraso, a gente teve um probleminha com a transmissão pelo YouTube, mas agora tá tudo certo, né, meninos? Vocês são feras. Pedir para a igreja se colocar de pé. Esse mês é um mês muito importante para a igreja, né? É um mês que nós celebramos a reforma, né? O Dunho que me lembrou aqui. E para celebrar essa data foi escolhido um cântico que está baseado lá em Colossenses 1. E eu vou ler Colossenses 1, do verso 13 ao 16. E a palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E graças a Deus permitiu que a reforma também houvesse para que nós pudéssemos adorá-lo, exaltá-lo e agradecê-lo por esse Deus que ele é e pela salvação que ele nos proporciona, amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
próximo cântico que nós vamos entoar é Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus, amém? É um cântico alegre que nos permite dizer a Deus como é bom louvá-lo. louvarei, te glorificarei, eu te
porque igual a Ele não há outro. É isso que nós vamos declarar agora. Glória a Deus, porque igual a Ele, somente Ele. Amém? Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual. Ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual. O Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, 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 todo louvor e toda a glória de Deus de Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual. Ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual. Ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Amém. O próximo cântico diz que, ao erguermos as mãos para adorar, o Senhor virá até nós. Amém? Para nos auxiliar, para nos resgatar, para nos dar um puxão de orelha se precisar, né? Mas para demonstrar o seu amor. E é por isso que agora nós possamos cantar este louvor de coração, né?
E ergam as suas mãos pedindo para que Ele venha e que Ele restaure a sua vida e cumpra a vontade dEle na sua vida. Amém? Santo, Santo, Senhor, poderoso.
Deus maravilhoso, Pai. Porque o Senhor sempre está disposto, ó Pai, a vir até nós e a nos abençoar, Senhor, a nos resgatar, a nos restaurar, mesmo que nós não mereçamos, ó Pai. Mas o Senhor está sempre disposto, ó Senhor, a nos manter, ó Senhor, a nos tornar teus filhos. Obrigada, Pai, pelas grandes bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor nos toca para que saiamos da nossa casa e venhamos te adorar, ó Pai. Porque se o Senhor não tocar, ó Pai, nós não viemos, ó Senhor. Se o Senhor não tocar, ó Pai, nós não nos achegamos a Ti, ó Pai. Quão precioso, Senhor, é o Teu amor por nós, ó Pai. E quão gratos somos, ó Senhor, pela Sua escolha, ó Senhor. Por nos escolher, ó Pai, para nos tornar, ó Senhor, Teus filhos, ó Senhor. Quão maravilhoso será o dia, ó Pai, que contigo viveremos, ó Senhor. Que o Senhor nos transforme, ó Pai, em verdadeiros adoradores, ó Pai. Que o Senhor tire de nós aquilo que não te agrade, ó Pai. Que o Senhor fale através dos teus servos, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, nos vivifique, ó Pai. Que ela dê frutos, ó Senhor, através de nossas vidas. Obrigada ao Senhor pelo que o Senhor é. Obrigada pelo que o Senhor faz, ó Pai. Obrigada por nos trazer até aqui, ó Senhor. É uma honra te louvar, ó Senhor, e poder te agradecer. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite. Amém? Que bom vê-los. E que bom poder estar juntos, né? Para louvar e adorar a este Deus que é único e todo-poderoso. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, por poder estar aqui. E assim, Senhor, poder ouvir a tua palavra, recebê-la. Poder, ó Deus, crescer conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Ministra, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Que a Tua palavra, Pai, seja abundante. Que a Tua palavra possa operar em cada coração, em cada um de nós. Que a Tua palavra, Deus, possa dar discernimento para nós. Seja ela, Senhor, lâmpada para os nossos pés, iluminando os nossos caminhos, direcionando-nos, ó Deus, na Tua vontade. De maneira que nem para a esquerda, nem para a direita, mas sempre em frente, vendo o Senhor, louvando o Senhor, fazendo todo o Teu querer. E que a Tua palavra, Deus, substancialmente possa em cada um de nós, nos mostrar o querer do Teu coração. Pai, nós queremos pedir perdão. Perdão por toda a nossa iniquidade, por todo o nosso pecado. Perdão, ó Deus, por tudo aquilo que muitas vezes fazemos, ó Deus, e que não corresponde ao Teu coração. Perdão, ó Deus, por sermos negligentes. Perdão, ó Pai, por não orarmos da forma correta. Perdão, ó Deus, por não gastarmos o nosso tempo de uma maneira mais eficiente na leitura e no estudo da Tua palavra. Perdão, ó Deus, por não falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua salvação diante das oportunidades que o Senhor tem dado a todos nós, a cada um de nós. E te louvamos porque verdadeiramente quando confessamos a nossa iniquidade, o nosso pecado, o Senhor mesmo diz na Tua palavra que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo que nos purifica de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. Por isso, ó Deus, não permanecemos prostrados, mas ao contrário, nos erguemos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e poder então fazer todo o Teu querer. Que agora, Deus, recebamos a Tua palavra e que ela possa nos encorajar e possa realmente fazer todo o Teu querer em nós. Em nome de Jesus, Pai.
Em nome dele, por amor a ele, que assim oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, então vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, né, capítulo 20, e assim dar continuidade à mensagem de domingo passado. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 5 até o versículo 12. Segunda Crônicas, verso 20. Aliás, capítulo 20, desculpa, versos 5 a 12. Todo mundo achou? Amém? Beleza? A palavra do Senhor diz assim: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, se estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Muito bem, nós estamos pensando um pouco a respeito desta situação que Josafá experimentara, mas lembrando que nós partimos da premissa de Davi, né, da situação vivida por Davi. Quando olhamos na palavra do Senhor e observamos que lá na palavra de Deus em Atos, no capítulo 13, 22, Deus fala que Davi é um homem segundo o coração dele, e que Davi faz toda a vontade de Deus. E quando a gente estuda um pouco a respeito de Davi, a gente observa que não há uma situação em que ele seja 100% um homem que faça a vontade de Deus. E aí a gente pensa em nós, né? E aí a gente até falou aqui a respeito de que muitas vezes, pensando no que Davi fez, eu não fiz. Então, se Davi fez o que fez e é um homem, ou poderia ser considerado por Deus um homem segundo a vontade dele, segundo o querer dele, segundo o coração dele, de Deus, porque ele, Davi, estava fazendo a vontade de Deus, então o que dizer de nós? Poderíamos até descansar, né? E poder dizer assim: bom, então eu faço muito mais do que Davi a vontade de Deus, mas a gente sabe que não é verdade isso. E aí a gente foi para Josafá. Não terminamos com a situação de Davi, mas porque queríamos trazer uma situação de um outro servo do Senhor, Josafá, que é rei de Judá. E a palavra do Senhor nos mostra que Josafá não foi um homem que cumpriu todo o querer de Deus, toda a vontade de Deus, e que ele teve situações em que ele fez aliança ali que não agradou o coração de Deus e que Deus não permitira. E é-lhe chamada a atenção a respeito disso. E quando Josafá entra em Jerusalém, vitorioso de uma guerra que ele esteve, aonde nesta guerra, a gente viu lá que Acabe, o rei de Israel, foi morto. Josafá, quando entra em Judá, em Jerusalém, o vidente Jeú chega para Josafá e fala algo para ele, chama a atenção dele. A gente observou aquilo, mas o que nos vale a pena aqui a gente meditar é aquela expressão que Jeú diz para Josafá: olha, se achou em teu coração coisas boas. E uma destas coisas boas, Josafá, que está no teu coração, é que você pôs aí no coração o propósito de buscar a Deus.
Então a gente viu também que Josafá não era um homem 100%, perfeito, santo, mas que ele colocou no coração o propósito de buscar a Deus, e mais à frente a gente observou que ele não só planejou isso, não só ele propôs isso em seu coração, mas a Bíblia fala que ele decidiu buscar a Deus. E agora a gente chega numa situação em que Josafá recebe a notícia de que os seus inimigos vêm ter contra ele, para destruí-lo, para acabar com ele, e a Bíblia fala que Josafá teve medo e que ele decidiu então buscar o Senhor, e clamar ao Senhor, e a gente já falou a respeito disso. Mas eu não toquei nesse assunto, mas vale a pena, se você puder depois dar uma olhada no capítulo 17, melhor dizendo, do 2 Crônicas, né? Capítulo 17, a partir do versículo 10. 2 Crônicas 17, a partir do versículo 10. Eu quero ler, porque eu achei muito interessante isso, e que às vezes a gente não se dá conta, né? Dessa situação na vida de Josafá como rei de Judá. Versículo 10 diz assim: o terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram até presentes, né, a Josafá, e prata, como também tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Josafá empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra, e aqui eu quero destacar isso, e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000 homens. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Todos estes homens, mais de 1 milhão, quase 1.100.000 homens. Todos estes homens estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Agora a gente vai lá para o capítulo 20, e a palavra do Senhor fala que quando uma grande multidão veio ter contra Josafá, para destruir o inimigo, né, vindo contra Josafá, a Bíblia fala que Josafá teve medo. Mas como assim? Com um contingente de 1.100.000 guerreiros, a Bíblia chama esses guerreiros de valentes, homens valentes. Provavelmente muito mais até do que aqueles que viriam ter contra Josafá. 1.100.000 na nossa contagem rasteira aqui, né? Porque a gente viu lá que a palavra do Senhor mostra que lá nas fortificações, dos armazéns, Josafá ainda colocou homens para ficar ali, guardando, protegendo. Então, ao toque da trombeta, com certeza todos eles estariam à disposição do rei Josafá. Como é que um homem assim, com um contingente deste naipe, tem medo de um inimigo que vem ter contra ele? Alguns teólogos acreditam que quando Josafá recebe aqui a notícia de que uma grande multidão vinha contra ele, que já estavam ali do outro lado do Mar Morto, é que ainda que ele tivesse essa quantidade de homens à sua disposição, ele não teria tempo de logisticamente prepará-los para a guerra, de se assentar com estes capitães, né, de 1.000, e poder falar com eles aonde eles deveriam estar para lutar contra o inimigo. Mas independente dessa questão até, o que nos chama a atenção é que Josafá, diante desta situação, ele toma uma postura. E a gente viu no domingo passado que ele se coloca em pé diante de toda a congregação, na casa do Senhor. Ou seja, ele começa a resolver o problema dele aonde? Na casa do Senhor. E ele se dispõe a resolver o problema dele na casa do Senhor como? Cheio de autocomiseração, de dor, de sofrimento, de lamúrias,
de murmurações, de pavores, etc. e tal. Não, a Bíblia fala que ele está sim com medo, mas ele está em pé, diante de tudo e de todos. E mais à frente a gente observa que todos estes cidadãos, todos estes súditos de Josafá, também permanecem com ele de pé. Tanto crianças, quanto jovens, quanto idosos, nessa situação. Ou seja, o servo de Deus, quando procura Deus e coloca diante de Deus o que ele tem em suas mãos para servir este Deus, então com certeza Deus dá a ele dignidade. Ainda que a gente possa estremecer diante de algumas coisas que possam causar medo e pavor para todos nós. E aí na semana passada, no finalzinho, a gente falou assim, olha, vamos ver e conhecer um pouco esta oração de Josafá. A maneira como ele ora aqui, a maneira como ele clama aqui. Sempre lembrando que, diante dessa postura de oração, não tem nada a ver com aquela oração que a gente fala aqui como oração decoreba, né? A gente aprende a decorar algumas palavras, a gente faz uma oração e a gente está sempre colocando diante do Senhor repetições de orações, como que querendo que Deus possa ouvir insistentemente aquilo que estamos clamando para nos atender. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer, e o próprio Jesus disse isto, que nós não deveríamos ter em nossos lábios estas vãs repetições, que isso não tem valor nenhum diante do Deus Todo-Poderoso, e que a nossa oração diante deste Deus tem que ser uma oração em que a gente conversa com Deus, em que a gente fala com Deus, em que a gente coloca ali diante de Deus o que estamos sentindo no nosso coração. Por isso que eu creio vale a pena conhecer neste momento, para ficar dentro do contexto mais à frente vivido por Davi, como é que Josafá orou. Como é que foi a oração de Josafá? Mas pastor, o senhor acabou de ler a oração de Josafá para nós. Então a gente sabe como é que foi que Josafá orou. Será que a gente sabe mesmo? Vamos lá, vamos entender aqui. A palavra do Senhor diz que Josafá, versículo 5, estava lá em pé, como a gente mencionou, diante de tudo e de todos, né, na congregação, na casa do Senhor. Vamos começar por aqui. Podemos orar em qualquer lugar? Sim, podemos. Podemos dispor o nosso coração a clamar diante de Deus por qualquer situação que estamos vivendo, em qualquer canto deste mundo, não há dúvida disso. Mas quando a Bíblia dá um destaque aqui, mostrando que todos eles, como que em um único ajuntamento, estavam na casa do Senhor, orando, clamando, diante do trono, né, ali no pátio novo, a palavra do Senhor nos mostra que havia um propósito único no coração deles. E eu creio que isso também serve de lição para todos nós. Embora eu possa estar em qualquer canto orando e clamando ao Senhor, eu tenho que me fazer um com você nesta oração, neste momento, de clamar a Deus e de pedir a Deus e de implorar a Deus que possa nos ouvir nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas e dificuldades. E aí Josafá então começa a orar, né? E ele diz, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão não está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não é assim? Então a primeira coisa que a gente acaba observando aqui na oração de Josafá, que eu acho que isso é importante, acho não, com certeza é muito importante para nós, quando orarmos diante de uma dificuldade, de um problema que a gente está enfrentando. Antes de clamar por aquilo que está realmente mexendo conosco, antes de implorar, antes de pedir, antes de interceder, na minha oração, eu tenho que declarar a soberania de Deus sobre tudo isto, que é assim que Josafá faz. Quando ele começa aqui dizendo, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Senhor dos céus, não és tu, Senhor, que domina sobre todos os reinos dos povos. Quer dizer, veja, ele está diante de um povo, o povo dele, que está também apavorado, com medo, tanto quanto ele, Josafá, está com relação ao inimigo que vem para destruí-los. E aí o começo da oração de Josafá é lembrar a ele mesmo, Josafá, e a todos os seus súditos, a todo o povo que está ali de Judá, próximo a ele, que há um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. E que ainda que não tenhamos tempo de nos preparar para lidar em combate com as coisas que estão acontecendo, nós temos que entender que há um Deus soberano sobre a nossa vida. Amém? Um Deus que está acima de todas as coisas. Ah, mas a gente sabe disso. Sim, eu sei disso, e você sabe disso. Mas constantemente nós precisamos ser lembrados disso nas nossas orações. Declarar, realmente, quando começamos a orar,
que Deus é Senhor. Embora eu declare com os meus lábios o senhorio de Deus sobre a minha vida, às vezes na prática eu não vivo isso. Às vezes na prática eu não experimento esse senhorio dele sobre a minha vida. Às vezes na prática, quando de um problema, quando de uma dor, quando de uma situação que nos toma de sobressalto, eu, embora saiba em meu coração que Deus é Senhor, na prática eu me deixo abalar por aquele problema, por aquilo que vem. Então, ao orar, eu tenho que fazer como Josafá fez, eu tenho que clamar e dizer que este Deus é Senhor, sim, sobre toda e qualquer circunstância da minha vida e sobre todo e qualquer problema que eu esteja enfrentando. Amém? É importante saber disso e é importante experimentar isto na prática. E como é que eu vou experimentar isso na prática, pastor? Como é que, embora eu saiba que Deus é Senhor e soberano, como é que na prática eu vou viver isto? Fica tranquilo que Deus vai prover isto para você. Deus vai permitir você viver uma situação onde você vai poder dizer assim: tu és Senhor sobre tudo isto. Ainda que o inimigo não queira, ainda que o inimigo venha ter contra mim, ou ainda que o problema seja tão grande e que se agiganta diante dos meus olhos a ponto de eu não poder ver o quanto tu és soberano sobre esta situação, eu creio que tu és Senhor sobre tudo isto. E ali na prática você vai experimentar isso. Então é assim que Josafá começa. Mas há um outro ponto interessante que Josafá aborda aqui na oração dele também. Olha só, o versículo 7, né? Versículo 7, Josafá fala assim: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? O que Josafá faz neste momento aqui? Ele traz a memória de todo o povo, e a dele também, por ele estar falando assim diante de Deus, a respeito da bênção que Deus deu dadivosamente a ele e a todos os descendentes. Então aquele lugar onde Josafá estava com todos de Judá, não era um lugar onde não era para ele estar. Não era um lugar que seria, vamos dizer assim, que estaria em franca desobediência a Deus, de maneira alguma. Este lugar onde Josafá estava com todo Judá, era o lugar onde Deus havia determinado para Josafá estar. E diante de uma situação desta, então Josafá com certeza, ele teria que lembrar a todos e a ele mesmo, que esta bênção foi o Senhor que deu. A bênção da terra prometida. E Deus deu aos descendentes de Abraão. Então Josafá estava usufruindo de um lugar, numa situação em que ele não poderia de maneira alguma ter medo, vamos dizer assim, das pessoas que viriam ter contra ele para tirá-lo da bênção. Queridos, o que o mundo quer fazer com a gente nos dias de hoje? O que o inimigo constantemente quer fazer? Não é tirar de nós o gozo da bênção que Deus deu para nós, a bênção da presença dele, a bênção dadivosa das coisas materiais que muitas vezes precisamos e que Deus mesmo diz na palavra dele: eu sei que vocês precisam e eu vou dar. Tanto que Deus fala: prioriza a sua relação comigo, busca o meu reino em primeiro lugar, porque as demais coisas eu dou. Não é assim? E quantas vezes a gente vive de uma maneira tão no automático, o nosso viver, que nós não nos damos mais conta de que tudo que nós estamos recebendo, tudo que estamos experimentando, tem a ver com as bênçãos que o Senhor deu a nós, que Ele prometeu a todos nós: a saúde, o trabalho, o emprego, o casamento, a família, os filhos, a escola, a faculdade, uma promoção, os bens materiais que muitas vezes recebemos. Mas a gente vai vivendo de uma tal forma tudo isso, que de repente todas estas coisas entram no automático. A gente acredita que, bom, eu tenho agora um carro, eu tenho agora uma casa, eu tenho agora um bom emprego, mas também eu fiz por merecer, eu trabalhei, eu estudei, eu fui lá e me apliquei, etc. e tal. Mas Josafá está trazendo à memória de todos aqui: Senhor, o lugar que nós estamos não é um lugar de bênção? O lugar que nós estamos não é o lugar que o Senhor disse para nós estarmos? Então quem pode nos tirar desse lugar? Ninguém. Quem pode tomar esta bênção de nós? Ninguém. Se hoje nós estamos vivendo assim, em respeito a que as autoridades estão colocando, mas quem realmente pode tirar de nós o princípio básico de adoração a Deus Todo-Poderoso? Ninguém.
Porque ainda que não estejamos em comunhão física um com o outro, ainda que não possamos falar um com o outro por uma coisa ou outra que possa acontecer, essa adoração a este Deus Todo-Poderoso ninguém tira de nós. Ninguém tira de nós esta bênção. Amém? Amém, amados? Né? Então isso é muito importante também, poder declarar diante dessas circunstâncias todas, que aquela promessa, aquela bênção, aqueles bens materiais que são bênçãos que Deus nos deu, são propósitos, se são propósitos de Deus para nós, e se eu estou usufruindo de uma forma sábia de cada uma destas bênçãos, então eu estou no lugar certo. Tem um cântico que diz que não há lugar melhor para estar que não seja aos pés do Senhor, não é? E o inimigo quer nos tirar deste privilégio. O inimigo quer nos tirar desta situação, mas sabemos, e amém por isso, que ele não consegue, né? Ele não consegue, por mais que tente, ele não consegue, porque aquele que está realmente no Senhor, com o Senhor, permanece por todo sempre, né? Outra coisa que Josafá declara aqui no versículo 8, ele fala que o povo dele, o povo de Deus, né, tem morado nesta promessa, nesta bênção, nesta terra, né? Tem morado ali, e neste lugar eles deitaram raízes, profundas raízes, porque Josafá fala aqui no versículo 8, que ali eles se edificaram nesta terra, e eles também edificaram ali um santuário ao nome do Senhor, e eles declararam ali que qualquer coisa ruim que acontecesse a eles, eles vão naquele santuário, naquele lugar e clamar pelo livramento que Deus daria a eles. Para nós hoje isso tem uma conotação diferente do que para eles naquela época, mas para eles lá, a presença do santuário de Deus ali, naquele lugar, declarava a promessa e o cuidado de Deus para com eles. Então Josafá declara isso também, na sua oração. Josafá também fala isso: Senhor, nós já nos edificamos aqui, nós já criamos raízes aqui, nós já temos as nossas estradas, as nossas casas, nós já nos colocamos nesta terra que é a promessa do Senhor, nós já tomamos posse da bênção que o Senhor deu para nós. Tanto é que nós edificamos aqui um templo de adoração ao Teu nome e colocamos um propósito no nosso coração, que todas as vezes que enfrentássemos um problema, uma dificuldade, que nós nos voltaríamos para este templo e clamaríamos ao Teu santo nome. Versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de Ti, pois o Teu nome, Senhor, está nesse templo, e clamaremos. Clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu há de nos ouvir e vai nos livrar. Queridos, hoje a gente conhece a realidade deste templo como o nosso corpo, amém? Somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Cristo Jesus. Então hoje, quando eu passo pelas dificuldades, pelos problemas, eu posso experimentar a presença de Deus, tanto quanto eles experimentaram no passado. Mas de uma forma diferenciada, essa presença hoje, para mim, ela é eterna, ela é absoluta, ela é plena no meu coração. Por isso que a gente começou dizendo que, seja onde for que eu puder estar, se aqui ou em qualquer canto da terra, eu posso louvar e adorar o Senhor, porque o Senhor habita em mim, Ele mora em mim. Ok, então foi assim que Josafá começou a oração dele, quando ele teve um medo, teve um problema, teve uma dificuldade. E foi assim que Josafá apresentou o seu problema diante do Senhor, e colocou perante toda a congregação a maneira correta de clamar por isso e pedir por isso. Agora veja que interessante, né? O que Josafá faz por último? Por último, Josafá coloca o problema. Por último, ele apresenta o problema. Então a gente vai para o versículo 10. Josafá, depois de ter falado tudo o que falou, depois de ter falado da soberania de Deus, da presença de Deus, da bênção da terra prometida, né, deles terem usufruído da promessa, tomaram posse da promessa, né? Aí Josafá fala assim: e agora eis que os nossos inimigos, né, cujas terras o Senhor não permitiu que nós entrássemos por ela, nós nem invadimos, nós nem os destruímos, nós os poupamos, eles agora vêm ter contra nós e nos recompensam, né, querendo nos expulsar da tua bênção para nós, Senhor. Ou seja, Josafá fala assim: olha, vamos lá, vamos entender isso de uma forma prática, né?
Josafá recebe a notícia de que os inimigos vêm destruir. Josafá, a Bíblia fala lá, que a gente viu no versículo 3, que Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E aí Josafá começa a oração dele. Ele começa a oração louvando, adorando, clamando, dizendo quão maravilhoso é esse Deus, um Deus de graça, de misericórdia, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus bom, um Deus soberano, um Deus Senhor. Ele vai enaltecendo toda a pessoa de Deus, ele vai realmente glorificando toda a presença de Deus entre eles e por eles. E aí no final, depois dele falar todas as qualidades de Deus, ou tudo o que Deus é, ele fala: Senhor, olha, e um detalhe, eu estou vivendo isso, eu estou com um problema assim, vê o que o Senhor pode fazer. Agora, você já notou que hoje a gente faz o contrário? A gente primeiro apresenta a nossa causa diante de Deus. Primeiro a gente chora. Primeiro a gente diz o que está nos afligindo. Primeiro a gente diz qual é o nosso problema. Às vezes até dependendo de como eu estou vivendo esse problema, eu às vezes na minha oração sou até ousado demais com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está presente em mim? O Senhor não se dá conta do que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo a minha dor, o meu sofrimento? Senhor, eu estou orando há muito tempo e até agora eu não estou vendo o resultado. O Senhor não se dá conta disso? Muitas vezes a gente se coloca assim diante de Deus. E Josafá aqui primeiro coloca a pessoa de Deus, para depois dizer: olha, agora tem uma situação aí, o inimigo vem querer nos destruir. E é interessante porque ele quer nos tirar da tua promessa. Senhor, faça o que tem de ser feito. Então eu creio que num momento como esse, a nossa oração tem que ser semelhante à oração de Josafá. Na minha oração, em primeiro lugar, diante de toda e qualquer situação que eu vou experimentar na minha vida, eu tenho que dizer quem Deus é. Amém? Eu tenho que declarar que Ele é Senhor, que Ele é bondoso. Aliás, diga-se de passagem, até neste aspecto eu tenho que dizer constantemente, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Eu tenho que dizer isso constantemente, a todo instante. E eu tenho que entender que ainda que os meus olhos não consigam compreender os problemas que vêm, a palavra de Deus é clara em dizer que todas as coisas cooperam para o meu bem. De alguma forma Deus está ali, aplicando em mim a vontade dEle, o querer dEle. Então aí sim, eu começo a minha oração dizendo: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, não há Deus igual. Não há ninguém. Senhor, Tu és isso, Tu és aquilo, Tu és Deus de amor. A Tua presença eu a sinto em todo o tempo, a todo instante. E agora, Pai, aproveitando, eu gostaria de te dizer que eu estou com uma dorzinha aqui no meu coração. Dá para o Senhor agir? Dá para o Senhor me mostrar como eu vou lidar com isso? Abre os meus olhos, Pai, para ver. É o Senhor quem está permitindo, eu sei, mas dá para o Senhor me ajudar? Porque está difícil, eu estou com medo, eu estou apavorado, eu estou sofrendo. Mas primeiro você declarou diante desse Deus Todo-Poderoso o senhorio dele sobre a situação, não é? E é interessante o que Josafá fala aqui mais à frente, né? Isso nos chama a atenção também. Eu gosto demais desse versículo, o versículo 11. Versículo 11, quando Josafá diz assim: eis que os nossos inimigos estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar. Os nossos inimigos estão vindo para acabar com a gente. Satanás, o mundo, a carne. Os nossos inimigos estão vindo para nos expulsar da presença de Deus. Os nossos inimigos querem nos lançar longe, né, da presença de Deus. Os nossos inimigos estão realmente vindo para nos expulsar. Mas olha só a humildade de Josafá diante de toda a nação de Israel. Eles estão vindo para nos expulsar, Senhor, da Tua propriedade. Da propriedade que o Senhor nos deu por herança. É interessante que a oração aqui de Josafá, nesse particular, da terra, né, a bênção da terra que Deus dera a ele, não foi algo: Senhor, eles estão vindo aqui para nos expulsar da terra que agora é nossa, que tomamos posse, que cada um de nós tem um pedaço dela. Não, Josafá humildemente fala: Senhor, eles estão vindo para nos expulsar da Tua propriedade, que o Senhor nos deu por herança. Então isso nos faz entender que nada é nosso, tudo é dele, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos e servos do Senhor. Eu tenho um emprego, não é meu. Eu tenho uma esposa, não é minha. Eu tenho filhos, não são meus. Eu tenho um carro, não é meu. Eu tenho uma casa, não é meu. Eu tenho saúde, não é minha. Tudo é de Deus. São heranças que Deus me deu.
Todas estas coisas pertencem a Ele. E é assim que Josafá fala. E é assim que Josafá se coloca diante do Senhor. E é assim que Josafá ensina o povo a acreditar naquilo. Olha, vocês estão com medo? Sim, eu também estou. Mas entenda, vamos administrar isso no nosso coração. Quem é que pode nos tirar do lugar que é de Deus? Ninguém. Ninguém. Por isso que Josafá fala: Senhor, eles estão querendo vir para nos tirar da tua propriedade, daquilo que é teu e que o Senhor deu para nós. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Quem pode nos tirar dela? Quem pode arrancar essa salvação de nós? Quem pode nos fazer crer que nós a perdemos por causa de algo monstruoso que tenhamos feito? O Senhor já deu, é dele, e Ele deu a cada um de nós pelos méritos do seu Filho, Jesus Cristo, e agora estamos debaixo desta graça, da misericórdia do Altíssimo, e Ele mesmo diz que todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Josafá conclui, eu quero também concluir pensando nisso com você. Ó nosso Deus. Ele começa assim: ó Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus sobre tudo e todos? E aí ele termina dizendo: ó nosso Deus, acaso o Senhor não vai executar juízo sobre eles? Porque em nós não há força para realmente resistirmos a este problema, a este inimigo, a esta grande multidão que vem ter contra nós. E aí Josafá novamente se quebra diante desse Deus Todo-Poderoso. Josafá declara toda a sua suficiência em Deus, e ele ensina todos os seus súditos, todo o povo de Judá a também viver esta realidade, né? Versículo 12, ao dizer no final: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Eu creio que, seja qual for a situação que eu e você estejamos enfrentando nesta pandemia, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho experimentado isso, como a gente já tem compartilhado com alguns irmãos, e eu creio que muitos também têm experimentado na sua medida algumas situações assim, em que tudo o que está acontecendo tem um propósito de desviar os nossos olhos de Deus, de desviar o nosso coração do querer de Deus, da vontade de Deus, do agir de Deus sobre nós. No domingo passado nós falamos e que nós não podemos permitir que aquela situação entre no nosso coração, aquela frase em que as pessoas estão agora dizendo o tempo todo: olha, acabou já, não dá mais, o ano acabou, não dá para fazer absolutamente mais nada. Agora é esperar 2021 chegar e tentar começar tudo de novo. Não, não acabou. Enquanto houver Deus, a esperança. E nós continuamos, até mesmo no meio de toda esta situação, a clamar por aquele a quem os nossos olhos constantemente estão voltados. E é poder dizer para Deus: Senhor, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver isto. Eu já estou fazendo a minha parte, Senhor, no que diz respeito àquilo que estão dizendo que é para eu fazer. Mas uma coisa é certa: os meus olhos, Pai, permanecem em Ti. E manter os olhos em Deus, da forma como Josafá colocou, há de nos fazer experimentar algo maravilhoso, que é o que a gente vai ver domingo que vem. A resposta de Deus. Se clamamos, buscando realmente a vontade de Deus, e se os nossos olhos estão postos em Deus, qual é a resposta de Deus para tudo isso? Qual foi a resposta que Deus deu para Josafá? Qual foi o tamanho do livramento? Como foi que Deus falou a Josafá e a toda a Judá presente? Como foi que a palavra de Deus realmente deu a cada um deles tranquilidade, para que pudessem ver o livramento? E será que aquele livramento foi um livramento poderoso? Será que não foi apenas uma coisa logística, em que o Senhor ensinou Josafá como os seus capitães deveriam se comportar para esta luta? Ou será que houve ali um grande milagre da parte de Deus, para mostrar este amor incondicional de Deus para com o seu povo? Então dá uma lida nos versos 13, até o versículo 19, para que você possa ver como foi que Deus preparou este povo, para uma grande vitória que Deus dera a eles. Como foi que Deus falou ao coração de todos eles. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho para orarmos.
Enquanto isso, eu peço que o ministério do Oxaso venha à frente para que a gente possa louvar o Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão diante do Senhor. Porque, ó Deus, aprendemos e estamos aprendendo em cada momento como fraco nós somos. Fracos, ó Deus, fracos. Assim como Josafá, Pai, nós dependemos do Senhor. Assim como Josafá, nós também clamamos, dizendo, olha, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para a Tua Palavra. A Tua Palavra que traz a Tua vontade para a minha vida. Na minha oração, Deus, eu clamo ao Senhor. Ainda que os meus problemas tenham sufocado a minha alma, ainda que os meus problemas, ó Deus, tenham tirado de mim, ou pelo menos está tentando tirar de mim a alegria da Tua presença, Pai. Eu insisto em buscar o Senhor, em clamar ao Senhor, em declarar que Tu és Senhor sobre a minha vida e sobre toda a situação que nós estamos vivendo. Fortaleça-nos, ó Deus. Reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Deus da esperança, reconhecemos que Tu és o Deus Senhor sobre toda essa situação e nada do que está acontecendo acontece sem que o Senhor o tenha permitido. Por isso o nosso coração está aprendendo realmente, Pai, a descansar nas Tuas mãos e poder dizer ao mundo que há um Deus que é Senhor sobre tudo isto. E que este Deus tem um nome que é Jesus Cristo. E que cada um de nós, Pai, possa falar a respeito de Jesus, possa pregar Jesus e anunciar através da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso agir, que Jesus é Senhor sobre nós. Traz, ó Deus, para todos nós, realmente a alegria da Tua presença. Restaura-nos, ó Deus. Alegra-nos por tantos dias quantos foram os dias da nossa adversidade, ou por tantos dias de alegria, quanto têm sido os dias de problemas e dificuldades que estamos enfrentando, porque sabemos que Tu és Deus sobre nós e sobre todas as coisas que estamos vivendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a depender do Senhor, a realmente, ó Deus, estar com as mãos vazias, para que elas sejam enchidas por Tua graça, por Tuas bênçãos, por Tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor é sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor e adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, adoremos o Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, adoremos do Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Pois Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Pois Seu nome é santo.
melhor do que nos teus pés, ó Pai. Esta noite, Senhor, te adoramos, ó Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus Melhor, pés, Senhor. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. 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 Somente a ti, Jesus
Deus. Recebam a bênção mais uma vez, que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que as eternas e infinitas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o novo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Ok, podeis assentar. Amém. Mais uma vez eu agradeço ao Ministério do Quixaso pela sua presença entre nós aqui, o louvor, a adoração. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Queridos, terça e quinta-feira nós temos uma atividade aqui na igreja, que é uma atividade de esporte. Então, se você quiser vir para poder, se exercitar um pouco, terça e quinta, às 20 horas, é o Karatê na igreja. Você pode buscar aí o presbítero Antônio, o diácono Marquinho, conversar com eles ou ligar para eles para saber como é, o que se faz, e quais são os golpes que você vai aprender para depois acertar o pastor, qualquer coisa do gênero. Mas com certeza o objetivo desses exercícios é trazer um pouco mais aí de equilíbrio para nós, no aspecto emocional, físico até, a gente ajudar a perder um pouco a barriguinha, Toninho? Precisa, né? É bom. Tá bem aí, né? Tá funcionando aí, que bom. Tá bom? Então, terça e quinta, às 20 horas, Obrigado, professor Sérgio, provavelmente deve estar também nos assistindo. Pelo menos eu tenho visto lá, ele está sempre presente lá com a gente, Muito obrigado por ele, o Sensei, que Deus continue abençoando a vida dele e pela disponibilidade que ele tem de poder estar com a gente aqui, Amém por isso. A ele e a toda a família, que Deus abençoe. E também te agradecemos aí a todos aqueles que estão na live aí nos prestigiando, que você possa continuar crescendo em graça e comunhão diante do nosso Deus. E que esta semana seja uma semana de vitória para você, porque aquilo que Deus te deu já está dado. Agora é só usufruir desta bênção em Cristo Jesus. Tá bom? Ok. Nós estamos orando já pelo Laércio há um tempo, O tio da Júlia, da Juliana. E diz que o hospital ligou para a família agora, para que possam a família, os familiares ir lá para o hospital, para poder se despedir. Então vamos continuar orando, pedindo a Deus, para estar ali abençoando pelo menos toda a família, Deus derramando unção e graça. E se vocês me permitem, eu sei que a gente já impetrou a bênção, mas eu quero fazer uma oração agora pela vida do Laércio, de todos os familiares lá. Pode ser? Amém? Pai, nós queremos derramar diante do Senhor mais uma vez o nosso coração, Pai. Sabemos que Tu és o Senhor de toda a situação da nossa vida. E às vezes passamos por determinadas situações em que estamos aprendendo ainda mais a buscar o Senhor, estamos aprendendo a depender do Senhor. E esta é uma situação muito particular, ó Deus, que toda a Tua igreja se levantou, orando pelo Laércio, pedindo ali que a Tua mão de poder e graça pudesse estar sobre ele, conduzindo, ó Deus, a ele, a toda a família. E nós acreditamos que até agora o Senhor também está ali, ó Deus, derramando. Se a Tua vontade é esta, Deus, nós realmente a recebemos como bondade do Senhor, como graça do Senhor, como misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo tempo, ó Deus, que aprove ao Senhor, por todo esse momento, dar ao Laércio saúde. Mas também acreditamos, ó Deus, que a situação ainda tem ali a esperança e a Tua mão, ó Deus, abençoando e conduzindo. Que ele possa ter o fôlego, ó Deus, da salvação em seu coração. Que ele possa realmente declarar que Tu és Senhor da vida dele, Salvador da vida dele. Abençoa a família, Deus, derrama graça e unção sobre o coração da Sílvia, de todos os familiares. Derrama ali, ó Deus, da Tua unção, Senhor, de maneira que possam ser refrigerados. As sobrinhas, ó Deus, que também sejam fortalecidas e que possam esperar sempre no Senhor. O presbítero Eliaquim, ó Deus, que também possa ser muito abençoado neste momento. Seja ele ali também um esteio, ó Deus, uma sustentação do Senhor para toda a família, para que possa estar neste momento, ó Deus, conduzindo eles em graça e unção. A Tua palavra diz que até os últimos segundos da nossa vida há esperança, porque o Senhor é o Deus da esperança. E nós assim, Deus, Te agradecemos e pedimos que a Tua palavra possa nos conduzir
em oração e clamor por toda esta família, abençoando-os em Cristo Jesus. Em nome dele, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Amém. Também estamos orando e agradecendo a Deus, né, pela vida da Nicole, que voltou para o hospital. Né, ela está novamente aqui, acho que já veio aqui para o Beneficência Portuguesa, né? Já está internada, está recebendo ali os tratamentos, o que for preciso, né? E vamos continuar clamando, pedindo a bênção de Deus, o cuidado de Deus ali, não só pela Nicole, mas por toda a família, né, da Nicole, pela Dona Edith, São Francisco, né? Uma situação que também já há muito tempo, há anos, que a gente tem orado e pedindo ao Senhor ali para trazer essa bênção, essa graça para todos nós. Amém? Tá bom? Obrigado. Acho que os avisos são estes. Gilmar, presbítero, tem algum aviso? Não? Tranquilo? Então tá bom. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Obrigado a todos presentes.